Então, assim, olha, eu queria, na verdade, estar no laboratório, fazendo as coisas, né, e tal. E aí, meio que eu tinha que dar aula, né? Assim, eu tinha que dar aula, porque tá lá e tal. Mas aí você disse que foi também uma das suas maiores gratificações, foi quando você descobriu que isso era bom. Que Quando é que, você né? era bom, Quando né? é que isso, né? Assim, quando é que virou essa chave? Você falou, velho, isso aqui é gostoso de fazer. Você consegue lembrar, assim? Eu tô me divertindo com isso, Lembro. assim. Não, lembro. Eu descobri isso quando eu voltei para a UF. Porque realmente, assim, a minha passagem pela iniciativa privada, ela foi também angustiante, porque a iniciativa privada, ela tem outro nível de cobrança, e tem uma insegurança muito grande, e acontece que, assim, quando voltei para a UFBA, que aí as três coisas foram colocadas, por exemplo, assim, meus 9 anos de iniciativa privada, eu pouquíssimo fiz pesquisa, porque não é, e zero atividades de extensão. Quando eu voltei para a UFBA, essas três coisas foram me colocadas à disposição. E aí você percebe que, assim, agora eu tenho tudo que eu quero. Ah, pronto, vou fazer e acontecer. Aí foi aí que eu descobri que, tendo as três opções, a que eu gostava mais era ensinar. E me gerou outra frustração, porque foi assim, poxa, então será que esse tempo todo eu investi numa coisa que eu não era bom, que era ser pesquisador, e eu não vou ser bom pesquisador? Aí gerou outro drama, que é outro capítulo, mas que eu resolvi também com o tempo. E aí, assim, mas eu descobri na sala, na UFBA, quando eu retornei, que eu podia trazer toda essa experiência de bom e de ruim que eu passei pela iniciativa privada para dentro da sala, já com um filtro. E à medida que esse filtro foi se aprimorando, e eu fui tendo um bom feedback, principalmente dos alunos, e assim, o dia que eu promovi um casamento dentro da sala de aula para explicar a ligação química, eu descobri que eu estava no controle, né? E no controle que eu queria, né? Que era o controle do cara que podia ser criativo, usar a criatividade sem medo, sem achar que o aluno do outro lado não ia entender o que eu ia falar, porque eu estava falando de uma coisa de um nível muito alto, então brincar com a história dos casamentos e o pai da noiva era um reagente X, o noivo era um reagente Y, e uma situação de uma dança como um movimento, e comecei a usar a sala de aula como um recipiente químico, onde cada aluno era um átomo. Quando eu comecei a fazer isso, aí eu descobri que eu estava me divertindo. E o ápice desse dia foi o dia que eu subi na mesa, fiquei em pé na mesa para mostrar a ação da gravidade, e mostrando para eles. E aí os alunos me olharam assim, e eu disse assim, estão achando que o professor é louco, né? Sou. E aí fiz isso. Disse, olha, subir aqui demanda energia. Subir aqui tem uma força que me puxa para baixo. E não sei o quê. Isso eu falando em pé em cima da mesa. Esse foi o dia que eu me dei conta que eu estava fazendo, que eu estava me divertindo com o que eu estava fazendo. Que Bacana. cena E outra linda, coisa, viu? Poxa, que Bacana. cena linda, velho. e outra Que coisa, assim, cena quando eu linda. comecei também a flexibilizar muitas coisas, né? Isso foi importante. Começar a entender que nem sempre a nota reflete tudo. Eu me lembro de uma história de um aluno que, em épocas que a UFB ainda tinha prova final, não sei o quê, ele precisava tirar 8 numa prova. Não, minto, ele precisava tirar 9 numa prova, uma coisa assim. E aí eu falei para ele, cara, você vai mesmo fazer a prova final? Mas não estava desestimulando ele, não. Era só para eu saber, porque assim, a gente tinha problema nessa época com impressão de prova, tinha que ir com o número certo, não sei o quê, pererê. Resumindo, ele disse, não, professor, eu venho, não tenho nada a perder, já estou perdido, vou fazer a prova. E aí o cara, eu estou contando uma coisa que ninguém vai saber, agora vamos saber publicamente, mas não estou falando o nome da pessoa, né? O cara Nem foi o ano. lá e ele precisava tirar 9 e ele tirou 8. 8.
Mas o 8 dele era assim, tinham 10 questões, ele acertou 8 lisas, que eu chamo de lisa, assim, que eu não corrigi nem a vírgula. Era um. Aí ele errou uma e outra ele não fez. Aí eu botei lá, aprovado. Ele nunca soube, mas eu fiquei feliz. Sabe? Porque eu acho que eu fiz justiça. Ele estudou, ele mostrou para mim que ele estudou. Então, isso para mim era consciência. Né, que vai definir, né? Isso, para mim, isso era a minha consciência de professor, de trabalho bem feito, e dele, de aluno, de ter corrido atrás. Entendeu? Então, isso para mim é ser professor.